Olá, jovem, @psicólogo Cadu com K nas redes sociais. Setembro de 2022. Esse vídeo tem como temática a campanha Setembro Amarelo. Você já ouviu falar a respeito dessa campanha e da importância e da relevância de falarmos a respeito da prevenção do suicídio? Eu vou fazer um pedido encarecidamente, eu já antecipo que esse vai ser um vídeo um pouquinho extenso e eu gostaria que você pudesse me acompanhar até o término desse vídeo. Vamos lá? Primeiramente, eu, Carlos Eduardo, não sou perfeito e provavelmente ao longo da minha vida, como já aconteceu e provavelmente acontecerá, eu não irei dar conta de muitas coisas e tá tudo bem. Você já parou para pensar um pouquinho que quando realmente, tá? A gente quer algo, a gente arruma um tempinho. Então, o objetivo maior desse vídeo é que você consiga arrumar um tempo para si, para cuidar da sua própria saúde e principalmente nas questões da sua saúde mental. Eu vi um videozinho essa semana nas redes sociais, eu tô falando agora de setembro, né? E aí eram 3 pessoas que compunham esse vídeo. Era uma mãe, uma criança de uns 5 anos, um menino, e uma menina de uns 3 aninhos. E a menininha brava, brigando com esse irmãozinho, falando, é perfeita sim. E ele, não é perfeita, a mamãe não é perfeita, o papai não é perfeito, eu não sou perfeito, você não é perfeito. E ela brava. É perfeita assim, mamãe é perfeita assim, não é, mamãe? Mamãe, ô, minha linda. Não, a mamãe não é perfeita, embora em muitas situações a mamãe procure fazer sempre o seu melhor. Só lembrando que locais, né, de idealização, de perfeição, não cabe a nós, seres humanos. Coisas a serem levadas com relevância. Primeiramente, não é mimimi, não é frescura, não é ausência de Deus, não é falta do que fazer. Setembro Amarelo, informações que fundamentam a campanha. É dedicada à prevenção do suicídio. Trata-se de uma campanha que teve início em 2015 e que visa conscientizar as pessoas sobre suicídio, bem como evitar o seu acontecimento. É por isso que o slogan é "Falar é a melhor solução", cujos envolvidos de sua organização acreditam que conscientizando as pessoas podem prevenir 9 em cada 10. Vamos pensar junto. 10 pessoas que por algum motivo pensaram em tirar a própria vida, 9, se conversar a respeito, se tiver informação, se tiver com quem, né, poder esclarecer as suas emoções, os seus pensamentos, as suas ideações suicidas, elas podem ser o que? Prevenidas. Esse quadro pode ser remediado, pode ser revertido. É um número extremamente significativo, hein? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 38 pessoas se suicidam por dia no Brasil. O que significa que o suicídio mata mais brasileiros do que doenças como a AIDS e o câncer. No Brasil, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano. Novamente reforçando uma média de 38 pessoas cometem suicídio por dia. Embora os números estejam diminuindo em todo o mundo, os países das Américas vão na contramão dessa tendência, com índices que não param de aumentar. Segundo a Organização Mundial da Saúde, sabe-se que praticamente 100% de todos os casos de suicídio estavam relacionados a doenças mentais, principalmente não diagnosticadas ou tratadas incorretamente. Dessa forma, a maioria dos casos poderia ter sido evitada se esses pacientes tivessem acesso ao tratamento psiquiátrico e informações de qualidade. As situações que levam a esse fim podem surgir de quadros de depressão, bem como de consumo de drogas. Por que especificamente o quadro de depressão e o quadro de consumo de drogas? Porque eu vou
só compartilhar, só citar nome de pessoas famosas que abriram, né, o seu quadro de saúde mental abertamente em entrevistas, falando que possuem, que fazem tratamento, que passaram por algum período de depressão na sua vida, em contrapartida, alguns casos, principalmente de pessoas famosas que acabaram cometendo suicídio. A origem dessa campanha do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo começou nos Estados Unidos, quando um jovem chamado Mike M., de 17 anos, cometeu suicídio no ano de 1994. O Mike, ele era um rapaz muito talentoso e restaurou um automóvel Mustang 68, pintando de amarelo. Por conta disso, ficou conhecido como Mustang's Mike, ou carro do Mike, né? Seus pais e amigos não perceberam que o jovem tinha sérios problemas psicológicos e não conseguiram evitar a sua morte. No dia do velório, foi feita uma cesta com muitos cartões decorados com fitas amarelas. Dentro deles tinha a mensagem: se você precisar, peça ajuda. E eu estou falando aqui: se você precisar, peça ajuda. A iniciativa foi o estopim para um movimento importante de prevenção ao suicídio, pois os cartões chegaram realmente às mãos de pessoas que precisavam de apoio. Aí, eu já estou de amarelo, não especificamente que você, ao longo do mês de setembro, tenha que usar amarelo, mas se você quiser, você pode usar uma simples fitinha para falar que você está tendo consciência da importância dessa campanha. Eu aprecio demais uma arte chamada origami, que você pode fazer com papeizinhos coloridos ou papéis brancos, papel que você tiver, revista, jornal, quadriculados. Então eles têm que ter os mesmos diâmetros, né? E aí você jogando um simples tutorial no YouTube, você consegue fazer florzinhas como essa. Esse que eu aprecio demais, que é uma raposinha. Esse que é bem conhecido, que é o tsuru, que é um pássaro. Esse que simboliza bastante transformação, evolução, mudanças, borboleta. E um dos mais importantes, afeto, amor, coraçãozinho. Em consequência dessa triste história, foi escolhido como símbolo da luta contra o suicídio o laço amarelo. O que eu tenho por hábito, às vezes eu gosto, independente de campanha, de fazer alguns origamis, colocar uma mensagenzinha e entregar para algumas pessoas. Eu já vi que isso surtiu alguns efeitos, não especificamente, né, direcionado à campanha do Setembro Amarelo, mas eu vejo quanto pequenos atos podem transformar a vida de algumas pessoas. Procura fazer isso, vai ser bem interessante. Depois, se você quiser, você compartilha aí na mensagem o que você fez e o que isso resultou. Se pensar em suicídio, isso é sério. Busque ajuda. É importante que as pessoas que estejam passando por momentos de crise busquem ajuda. O ideal é um acompanhamento psicológico, além do apoio da família e dos amigos. Para isso, é essencial que as pessoas consigam falar sobre o que sentem. Isso é um grande tabu. Não é todo mundo que vai acordar no belo dia e falar: olha, eu não estou bem, não estou legal, eu estou pensando em tirar a própria vida. Muitas vezes isso vem de forma camuflada. Ah, eu não estou muito legal, olha, a vida está perdendo sentido, faz um tempo que eu estou percebendo que, sabe, parece que tudo perdeu a graça. Vamos nos atentar aos pequenos sinais. Se você estiver com sérios problemas e chegar a considerar o suicídio, pode procurar ajuda entrando em contato com o Centro de Valorização à Vida, que é o CVV, através do número 188. Este é um projeto que fornece apoio emocional e a prevenção do suicídio, né, no caso, através do telefone, de e-mail, chat, 24 horas, todos os dias da semana. Eles atendem de forma voluntária e gratuita. Todos que precisam conversar, o serviço é totalmente, sigiloso. Lembra que eu falei da questão da depressão e da questão da utilização de drogas? Então eu vou dar exemplo de alguns nomes de pessoas famosas da mídia que declararam abertamente, então não é nenhum segredo. Estamos em setembro, acabamos de encerrar praticamente aí o Rock in Rio, que é um evento mundialmente conhecido, e o que me chamou muito a atenção na questão das mídias, das redes sociais, é o cantor Justin Bieber. Ele veio, realizou o show, apesar que correu o risco da não realização. Ele teria como compromissos posteriores a realização de alguns shows que, por motivos pessoais,
ele resolveu se preservar e cuidar da sua própria saúde, afirmando que não está bem. Então, Justin Bieber era o quê? Um rapaz famoso, um rapaz com dinheiro, um rapaz visivelmente bem-sucedido. E mesmo assim, as questões da saúde mental bateram à sua porta. Quem é do rap? Baco Exu do Blues. Ele declarou abertamente que ele sofre de depressão. Ele, inclusive, fez um CD falando dessas questões, da questão do sofrimento, da questão da saúde mental, da questão do sofrimento masculino, do homem negro, do rapper. Muitas questões aí ele levantou nessa pauta. Aí as pessoas falam, mas é ausência, né, de intimidade com Deus. Negativo. Padre Fábio de Mello, ele já declarou abertamente que ele faz acompanhamento, que cuida das questões da saúde mental dele. Aí os cristãos evangélicos, Ed René, que é um pastor da Igreja Batista, na IBAB, situado aqui no São Paulo, na região da Barra Funda, ele declarou abertamente numa das ministrações dele que ele é acompanhado por psiquiatra, que ele toma suas medicações e ele incentiva, inclusive, os membros da igreja dele. Isso não é ausência divina, ausência de intimidade, ausência do seu lado espiritual não estar bem trabalhado. Outra pessoa da mídia, daí do meio gospel, Bispa Sônia Hernandes, ela fez um podcast recentemente afirmando que no período bem difícil de questão financeira da vida dela, com filhos pequenos, ela pensou sim, por questões, né, que ela não tinha nem motivação, com depressão, não tinha vontade de sair da cama, ela pensou em tirar a própria vida. E, no entanto, é uma líder espiritual. Sabrina Sato declarou recentemente no programa que ela realiza na televisão, Saia Justa, já participou de BBB, é bem-sucedida, apresentadora, bonita, com a sua família, entre aspas, perfeita, e ela declarou abertamente que teve depressão pós-parto. Gisele Bündchen, no programa Conversa com Bial, no ano de 2018, ela declarou na sua autobiografia que ela estava lançando que ela teve uma crise de pânico no começo da carreira dela, ela estava fora do país, estava sozinha e ela pensou em tirar a própria vida. E a gente está falando da Gisele Bündchen, um ícone da beleza feminina, um ícone mundial da moda. Então a gente vê que essas questões são importantes, sim. O Whindersson Nunes, um grande comediante, ele declarou abertamente que no ano de 2019 que ele passou por um quadro de depressão muito severo. Carlos Alberto da Nóbrega, mais conhecido como, né, o representante da Praça é Nossa, também declarou no programa Conversa com Bial no ano de 2020 que ele sofre e sofreu de depressão. Agora, casos importantes a ser levado em consideração. Alexandre Magno Abraão, conhecido como Chorão, o ex-integrante aí da banda Charlie Brown Jr., que ele marcou tantas pessoas, a minha adolescência especificamente, no ano de 2013. Ele veio a falecer com apenas 42 anos, decorrente à overdose. Temos, inclusive, documentário a respeito da vida dele. No mesmo ano, porque isso aconteceu com ele em março, no mesmo ano, Luiz Carlos Leão Duarte Jr., Champignon, baixista, beatbox, vocalista, lamentavelmente também tirou a sua própria vida no mesmo ano que o Chorão veio a falecer, só que em setembro, com apenas 35 anos. Outra pessoa da mídia, Chester Bennington, cantor, compositor, ator, vocalista da banda americana Linkin Park, aí já foi no ano de 2017, com 41 anos. E ele, casado, dias antes ele estava rindo, sorrindo, tem vídeos que foi compartilhado nas redes sociais, ele estava com a família, e ninguém sabia, apesar que teve alguns outros vídeos que ele foi dando alguns sinais, foi falando da questão, né, de um não bem-estar, de uma ausência de sentidos na vida. Fora, o que eu acho bem relevante, lembrando alguns famosos, conhecido como Clube dos 27, que lamentavelmente morreram por alguma consequência com 27 anos. Amy Winehouse, cantora e compositora, Jim Morrison, vocalista do The Doors, Jean-Michel Basquiat, um artista plástico, Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, Jimi Hendrix, guitarrista, Janis Joplin, cantora e compositora. Reforçando, CVV, o número 188.
se você tem convênio, se você tem condições financeiras e você pode ser acompanhado por um psicólogo, um profissional da área de saúde, um clínico geral, para que faça um acompanhamento. Muitas vezes, principalmente na questão da saúde da mulher, quem acaba diagnosticando e sinalizando a questão, né, da saúde, do bem-estar físico e emocional, muitas vezes é um ginecologista. Quantas vezes já vi encaminhamentos de profissionais da área da ginecologia encaminhando as mulheres para acompanhamento psicológico, acompanhamento até psiquiátrico. Então, se não for o seu caso, no caso o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, procurar a UBS, as unidades de pronto atendimento, mais conhecido como os postinhos, né, procurar se tiver na sua região um psicólogo. Se não tiver, as universidades, geralmente elas atendem de forma gratuita atendimento psicológico, isso é muito importante. Temos aí os CAPs, o Centro de Apoio Psicossocial, que eles fazem acompanhamento de situação de quadros já fechados, como depressão, como ansiedade, como esquizofrenia, como casos de uma longa permanência, né? No caso, casos crônicos, né? Que demandam realmente acompanhamento, muitas vezes, de uma equipe multiprofissional. O ideal seria o quê? Que todos nós tivéssemos uma rede de apoio segura. Pessoas como familiares adequados, que a gente possa, né, dividir as nossas fragilidades, dividir os nossos medos, dividir as nossas inseguranças, amigos muitas vezes que acabam fazendo esse papel, muitas vezes da família, ou colegas que seja do serviço, né, que é bem difícil também falar de forma aberta, falar de forma clara, né? Muitas vezes a pessoa fica estereotipada, né? Tipo, aquela pessoa, aquela lá é fraca, aquela lá você não pode falar nada, ele é dodói, tudo ele se comove, quer sair, ó, ela já não veio ontem, você vê, nunca tem ânimo para nada. Então a gente tem que também tomar muito cuidado com essas questões, com essas formas, né? Como é que a gente acaba lidando mesmo no dia a dia, né? Grupos de apoio. Diversos grupos. Então, eu gosto de futebol, vai jogar futebol. Eu gosto de xadrez. Eu gosto de anime. Eu gosto de dançar. Eu gosto de culinária. Por quê? Geralmente, quando você está inserido num grupo, as pessoas acabam te observando, você acaba observando as pessoas, você acaba dividindo, falando da sua vida, ouvindo outras realidades. E as pessoas também acabam sinalizando coisas no grupo que as pessoas falam, olha, aquela pessoa já não está, né, com aquele vigor, com aquela energia, o que será que está acontecendo? Vamos dar uma atenção específica? Então, estar inserido em grupos é muito importante, é uma questão até de prevenção, uma forma de cuidar da sua saúde, do seu bem-estar, da sua qualidade de vida. Então, questões importantes aí, como ansiedade, como depressão, não que quem tem ansiedade e depressão vai tirar a própria vida, porém, pelo que foi relatado conforme a Organização Mundial da Saúde, que muitos, né, no caso 100% dos casos das pessoas que cometeram suicídio, elas tinham sim alguma questão de saúde mental aí, que ou não, né, diagnosticada ou, na verdade, tratada de forma equivocada. Então, questões importantes aí, nosso lado social, nosso lado emocional, nosso lado psicológico, nosso lado econômico, nosso lado profissional, nosso lado familiar, nosso lado estudantil, escolar, nosso lado afetivo, nosso lado espiritual. Isso tudo engloba numa palavrinha enorme chamada biopsicossocial espiritual. Em 1988, a Organização Mundial da Saúde incluiu a dimensão espiritual no conceito multidimensional de saúde, remetendo a questões como significado e sentido da vida, e não se limitando a qualquer tipo específico de crença ou prática religiosa. Também na Organização Mundial da Saúde, define como saúde um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente ausência de afecções e enfermidades. Olha, esse é um vídeo que caso você tenha, né, permanecido até aqui, eu sei que ele é bem extenso. Eu espero que as informações aqui compartilhadas tenham feito algum sentido para você e que você procure ajuda, se essa temática, né, te tocou de uma forma significativa. E que todos nós, profissionais da área da educação, profissionais da área da saúde, profissionais, né, no nosso dia a dia, cidadãos, colegas, amigos, familiares, estejamos sempre de olho aberto e atentos. Principalmente a importância do escutar, do não julgar, do apoiar, do sensibilizar, do encaminhar e do acompanhar. Um abraço e satisfação. Que vocês todos e nós todos tenhamos esperança, saúde, ânimo
e força para continuar vivendo e de forma principalmente criativa. Um abraço.